o efeito Joule. Vamos explicar o que é a física do efeito Joule e como acontece, de um jeito bem interessante. Imagine que você tem um condutor, né, um fio condutor, e colocamos sobre esse fio que tem uma resistência R, uma diferença de potencial. Então sabemos que como ele tem uma resistência, esse fio vai começar a percorrer sobre ele uma corrente que chamamos de corrente estacionária. Ela vai entrar num regime estacionário e vai ficar ali, correndo sobre ele. Sabemos que no condutor, quando tem corrente elétrica, começa a surgir um campo magnético, que é representado por essa linha rosa. E o campo magnético, ele fica nessa direção, em volta do fio. Chamamos essa direção de direção θ. Sempre que percorre uma corrente em um condutor, temos um campo magnético. O campo magnético pode ser calculado como μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio desse condutor e, como eu disse antes, na direção θ. Teremos também perpendicular a esse campo magnético um campo elétrico. Por que perpendicular? Porque esse campo elétrico ele vai fazer 90 graus com o campo magnético e ele vai ficar nessa direção que vamos chamar de x. A diferença de potencial V que estamos vendo, ela pode ser calculada como a integral de um caminho fechado do vetor campo elétrico vezes um vetor de caminho que chamamos de dl. Fazendo esse cálculo e tendo em vista essas linhas de campo elétrico, vimos que como o campo elétrico ele vai ser constante nesse condutor, podemos tirar ele para fora da integral. E a integral de dl vai ser apenas L, que significa o comprimento desse condutor. Assim a gente consegue isolar o E, que é o campo elétrico. Bom, sabemos que temos então um campo magnético nesse condutor e temos um campo elétrico. Aí chegamos então no que nós chamamos de vetor de Poynting. Esse vetor ele vai representar o fluxo de energia eletromagnética que vai ter em um condutor que tem campos elétricos e campos magnéticos. Ou seja, ele vai representar o fluxo de energia eletromagnética. E como a gente calcula ele? Através dessa fórmula, que é o quê? É o produto vetorial do campo magnético com o campo elétrico dividido por μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo. Se vocês notarem, como é um produto vetorial, quando fizermos esse produto vetorial, sabendo que o B, como tínhamos falado, ele está na direção θ, e sabendo que o E ele está na direção x, vamos ver que o produto vetorial desses vai dar um vetor que aponta no sentido radial do fio e para dentro. Ou seja, vamos ver que esse fluxo de energia eletromagnética ele está adentrando no fio. Isso é muito interessante, quer dizer que ele está saindo aqui do bordo do fio e indo para dentro do fio, esse fluxo de energia eletromagnética. Então vamos calcular, vamos colocar nessa fórmula o que achamos até agora e ver onde vamos chegar. Colocamos aqui que o vetor Poynting é 1 sobre μ0. Vamos colocar o campo magnético aqui, que é o campo magnético de um condutor, né, cilíndrico. Se vocês não lembram dessa fórmula, como que chega nela, eu tenho um videozinho mostrando, é bem legal também. A gente chega por lei de Ampère nela. Beleza? Colocamos aqui esta fórmula e vamos fazer o produto vetorial, né, desse campo magnético com o campo elétrico, que é apenas V sobre L, né, conforme nós vimos. Quando a gente faz essa conta, temos aqui o que? Podemos cortar o μ0, certo? Podemos cortar aqui o μ0. Quando formos fazer o produto vetorial, igual eu tinha falado, vai dar um sinal negativo, que significa que está adentrando, e na direção R chapéu, que é a direção radial, ou seja, adentrando dentro do cilindro, por toda a superfície dele. Esse aqui é um vetor de energia eletromagnética. Chegamos nessa fórmula aqui. Vamos usar agora o teorema da conservação de energia na física, que é o quê? Que a variação, ele diz que a variação da energia eletromagnética no tempo, ele é igual ao fluxo da energia eletromagnética em uma área, né? Que é o que significa essa parte da direita aí da integral, né? Vamos aplicar. Bom, a gente sabe que uma variação de energia num determinado tempo é nada mais, nada menos do que a potência que a gente conhece.
Como estamos falando de uma energia eletromagnética, que é uma energia que é criada por campos magnéticos e campos elétricos, então nós temos uma potência eletromagnética. Ok? Então, beleza. Vamos agora passar a integral para o outro lado. Vamos ter isso, que a potência eletromagnética é igual a menos a integral do vetor Poynting vezes o vetor área. Vamos arrumar isso aqui um pouquinho melhor e colocar o vetor que a gente achou, o vetor Poynting. Colocamos aqui, né, com o sinal negativo, tudo, vezes o vetor área. Agora vamos calcular essa integral. Tudo que é constante pode sair para fora da integral. Como é menos o vetor point, e o vetor point já deu negativo, aqui fica positivo, né? Como podemos ver, saiu da integral e vamos fazer vezes a integral de dA. A integral de dA é simplesmente a área. Só que um adendo. Lembra que a gente achou que esse vetor ele aponta sempre radialmente? Então quer dizer que nas tampas não vamos ter fluxo. Só vamos ter fluxo na área lateral. Então, o que a gente vai considerar, né, desse vetor é a área, vou até voltar aqui um pouquinho para vocês verem, que é o vetor de área, né, será a área lateral. A área lateral de um cilindro é o quê? É como se a gente abrisse ele, né, a gente vai fazer o comprimento, né, dessa circunferência vezes o valor L, né, que é o tamanho desse fio, que vai ser 2πr vezes L. Essa é a área lateral. Então, quando colocamos a área lateral, podemos ver que, ó, podemos sair cortando tudo aqui. Então, a energia eletromagnética é igual a corrente vezes a diferença de potencial, a tensão elétrica. Correto? Aí que temos o efeito Joule, então. Por quê? Porque como esse fio tem uma resistência, podemos colocar, então, essa tensão em função da resistência. Sabemos que a tensão ou a diferença de potencial é o que? A resistência vezes a corrente. Colocando aí, ajustando nessa fórmula, vamos ter então a fórmula do efeito Joule na potência elétrica. Ou seja, quando passar uma corrente elétrica então nesse fio, ele vai começar a aquecer. Aí é o tão conhecido efeito Joule, que acontece no chuveiro, na air fryer, nas resistências elétricas, em forno e etc.